Olá, estamos aqui no estande do Museu do Diabetes de Munique, no EAGE, e o Dr. Levimar Araújo, vice-presidente da SBD, vai fazer um tour conosco com algumas raridades que encontramos. O que é isso na sua mão, Dr. Levimar? Olha, isso aqui é o primeiro glicosímetro, né? A gente tem que lembrar que a gente antes fazia na urina o reativo de Benedict. Então esse aqui é o primeiro glicosímetro, a gente fica até emocionado, que ele data de 1968, né? E aqui ele não era digital, obviamente, e mensurava a glicose entre 70 e 180. E aí, se passasse desse valor, você ia modificar aqui, né, o leitor, que poderia chegar até 1000 miligramas por decilitro. A gente espera que ninguém chegue nessa glicemia, obviamente. Então esse foi o primeiro a usar o sangue, 1968. O primeiro digital está ao lado. Esse é o primeiro digital, né? Também demorava em torno, esse a gente já usou na residência, demorava em torno de 10 minutos para a gente realizar o teste de glicemia. Lembrando que antigamente a gente tinha medidas de glicose que demoravam horas, então o tratamento era muito mais difícil. E antes disso, o que o paciente tinha acesso eram as fitas. Vocês imaginam, eu sou daltônico, né? Então às vezes vai modificar bastante a cor, você tem que ir pela tonicidade. Então você orientava o paciente a não ser aquela primeira urina, senão ele ia pegar a glicemia toda da noite, a glicosúria toda da noite. Então ele desprezava essa urina e logo em seguida, aquela urina do momento, né, no jato médio, você mensurava essa glicemia. Tem alguns outros artigos bem interessantes aqui, que são os aplicadores. A gente não tem aquela facilidade das canetas que a gente tem hoje. Esse é um que eu conheci bem. Você tinha que fazer levar isso no aquecedor para ser purificado. Então elas eram de vidro e as agulhas de aço. Então eram extremamente dolorosas para o paciente diabético. A gente lembra que os nossos congressos antigamente, a gente falava mais das complicações das injeções de insulina do que propriamente da doença, né? Tal consequência que a gente tinha. Então a gente tem nós temos aqui alguns exemplares para a gente mostrar isso. As seringas de vidro, né? Então tinha que ter muito cuidado, e as agulhas de aço. Você tinha que fazer toda uma asepsia antes para usar, né? Então faz parte da nossa história. Essa parte do sangue é que é interessante também, né? Aqui ela mostra, né, tem um valor, o tanto de mililitros, de microlitros que a gente precisava em cada mensuração. Então você imagina uma criança que deveria fazer mais de uma vez ao longo do dia, né? Você machucava bastante a ponta do dedo. Hoje a gente consegue fazer medida de glicose sem furar o dedo, né? A gente já tem os aparelhos que você mensura sem ter que furar. Então isso é um avanço que a gente tem para mostrar para os nossos pacientes, para os nossos clientes que estão lá nos prestigiando, né? Aqui eu estou até emocionado, né? A gente está aqui diante da medalha do Banting, Frederick Banting, que foi quem descobriu a insulina, então data de 1921, né? E eu estou aqui com um exemplar na mão da primeira insulina, a Iletim U20. Só para a gente ter uma noção, aqui cabiam 20 unidades por cada ml. Hoje as insulinas são U100. E lançaram esse ano a U300, quer dizer, 300 unidades por ml. Então, imagina a quantidade de insulina para a gente ter controle naquela época. Então, graças a essa descoberta que salvamos milhares e milhões de pessoas ao longo do mundo. Então, é o primeiro exemplar da insulina Iletim, da descoberta por Banting e o seu aluno Best em 1921. Bom, encerramos então aqui nossa visita, né, Dr. Levimar, com uma mensagem do quanto a medicina avançou, né, até mesmo num curto espaço de tempo, algumas décadas atrás, e o quanto ela pode avançar, né, ainda. A ideia do congresso é essa, e a ideia da nossa SBD, né? A gente está levando essa mensagem de otimismo, do bom controle, de evitar essas complicações. Então a gente vê que a insulina não tem 100 anos de descoberta, foi o prêmio Nobel, né? Banting, professor de fisiologia, e o aluno, né, o Best, né? E hoje a gente vê ali ainda as canetas, as seringas antigas, então hoje está bem mais fácil, vamos dizer assim, para o paciente se controlar, ter uma vida saudável, e é isso que todos nós endocrinologistas e todos nós da SBD queremos, né, Angélica? Okay. Muito obrigada. Continue acompanhando a cobertura da SBD aqui no EAGE 2016. Até mais.